Marcelo Stabile, que estava inclusive na reportagem, é pesquisador aí no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, responsável pelo Conserve e associado ao GTPS, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo, um prazer falar com você. Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos conversar então. Mais de 90% da nossa agricultura hoje ela é irrigada e depende da regularidade das chuvas, né? Então, para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente qual que é a importância das florestas para a manutenção do ciclo hídrico e também da nossa produção aí ao longo prazo. Tá, ok, muito obrigado pela pergunta. Acho que a primeira questão de se colocar é o seguinte, né? A conservação das florestas nativas, da vegetação nativa no Brasil, é o seguro agrícola pelo qual a gente hoje em dia se beneficia, mas não paga. Então a gente entende que a conservação dessas áreas ela assegura a estabilidade no regime de chuvas, né, e do regime climático, por consequência, e de toda uma gama de outros serviços ambientais, como a biodiversidade, né, o habitat para a biodiversidade, que são importantes para a produção. Então, em várias das fazendas que são parceiras do Conserve, existem 2 ou 3 safras agrícolas no ano. Você tem lá a soja plantada de primeira safra, você tem o milho plantado de segunda safra e você tem um pasto que acaba sendo a terceira safra, né? E isso só é possível porque você tem uma chuva que é recorrente e constante, que permite que você tenha a disponibilidade hídrica para essas 3 culturas e, portanto, você consegue produzir nesse mesmo hectare 3 vezes no ano. Quando você converter áreas suficientes, e isso é um número que a ciência debate, né? Quando que é o momento o tipping point, né? O momento onde a Amazônia não consegue se restaurar, quando você atingir esse momento, você vai ter uma mudança drástica, não só no regime climático, no regime de chuvas, no clima como um todo e temperaturas. E aí você inviabiliza, às vezes, essa segunda e essa terceira culturas. Então, a conservação das áreas de vegetação nativa nas reservas legais, nas áreas protegidas e pelo Conserve, tentam contribuir, ou contribuem, né, melhor, nessa mitigação das mudanças climáticas e asseguram a sustentabilidade da agricultura e da pecuária no longo prazo. Entendido. Marcelo, e recentemente algumas fazendas da Liga do Araguaia, que é um movimento, né, pecuarista, para quem não sabe, que busca realizar a produção sustentável de proteína animal, acabou aderindo ao Conserve. Então eu gostaria que você comentasse um pouco de como é que foi a negociação com esse grupo e o que é que isso representa para o projeto. Representa, né, o IPAM é um Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, como você bem falou, e é um instituto de pesquisa. Então a gente conceptualizou o Conserve um longo tempo atrás, né, alguns anos atrás, e começou a operação em Sapezal, na região oeste do estado de Mato Grosso. Mas pela característica do projeto, a gente queria envolver outras regiões. Como somos parceiros da Liga do Araguaia e do GTPS há muito tempo, entendemos que seria muito bom envolvê-los também no Conserve. Então, passamos por um processo de análise de diversas propriedades na região da Liga e, recentemente, contratamos 6 delas para integrarem a base de propriedades do Conserve. Então, hoje em dia, temos 16 propriedades contratadas, né, sendo uma parte delas na região de Sapezal, uma parte na região do Médio Araguaia, que é a área de atuação da Liga do Araguaia, e uma na região de Porto dos Gaúchos, participando do projeto ativamente. Marcelo, você acredita que o pagamento por serviços ambientais seja um caminho importante para a preservação ambiental no país? Ele é super importante, né? E eu acho que o que é mais interessante, né? Como eu disse, nós somos uma instituição de pesquisa, mas como o André falou no vídeo anteriormente, a gente está querendo oferecer o Conserve para o mercado no sentido de tornar isso uma receita recorrente para o produtor. Porque o produtor que produz milho, soja e carne, ele vai produzir também o serviço ambiental que é valorizado pelo mundo e necessário para o mundo, né? Então a gente precisa que esses produtores que têm áreas passíveis de expressão legal sejam reconhecidas. E não só por um projeto, um experimento do IPAM, mas também como algo de mercado, em que os consumidores, né, que consomem a nossa carne, o nosso frango, o nosso milho, a nossa soja, eles participem da conservação nessas propriedades. A minha pergunta vai um pouco nessa linha, né? Sobre os planos de expansão aí da atuação do Conserve. Justamente. A gente tem recurso, né, dos governos da Noruega e da Holanda
para operar o Conserve por um tempo, né? São contratos de 3 anos que a gente firma com as propriedades, mas a gente está estudando os potenciais modelos de negócio para fazer isso ganhar escala, né? Então você pensa que possivelmente o carbono estocado nessas áreas ele é completamente adicional, então é um carbono que pode ter um valor interessante no mercado, a gente tem estudado isso e como isso se relaciona com o mercado de carbono voluntário e jurisdicional, mas também com a questão do crédito. Quer dizer, o produtor que pega crédito e ele tem área passível de conversão legal, ele oferece um risco menor para o banco e ele está entregando mais do que o produto, ele está entregando mais do que a carne. Então é importante que a cadeia como um todo reconheça isso e fala, poxa, eu estou comprando aqui 1 quilo de carne ou toneladas de soja, mas isso daqui está embutido da reserva legal, que é uma coisa que todas as propriedades do Brasil têm, e além disso tem uma área adicional que poderia ser convertida. Então o Conserve participa mostra esse valor e a gente tem que ganhar escala. O Conserve faz sentido quando ele ganha escala e passa de 20 mil hectares para milhões de hectares, né? Ou centenas de milhares de hectares espalhados na Amazônia Legal como um todo. Muito bom. Marcelo Stabile, pesquisador do IPAM, obrigada pela sua contribuição aqui. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.